Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, Kleber Busato, CIMI, Regional Sul, equipe Florianópolis. Neste quarto episódio, acerca dos impactos da Lei 14.701 de 2023 nos direitos dos povos indígenas ao reconhecimento, demarcação e usufruto de suas terras tradicionalmente ocupadas, vamos abordar o item do artigo 6º. Nós abordamos outros itens nos episódios anteriores. Tem ainda, além dos que a gente abordou, outros que, enfim, todos são convidados aí a acessar, né, a lei, também fazer uma leitura. Mas para não nos estendermos tanto, digamos assim, vamos recortar alguns que a gente considera mais importantes no sentido de causar maior impacto negativo aos procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas, como nesse caso do artigo 6º, que diz assim: aos interessados na demarcação serão assegurados em todas as suas fases, inclusive nos estudos preliminares, o contraditório e a ampla defesa, e será obrigatória a sua intimação desde o início do procedimento, bem como permitida a indicação de peritos auxiliares. Então, aqui nós temos três elementos importantes que, se mantidos em vigência, como estão com a vigência desta lei 14.701, dificulta, se não inviabiliza, os procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas desde o seu início, porque está, de acordo com este artigo, primeiro, assegurada a participação de todos os não indígenas desde os estudos preliminares. Então, aqueles estudos de qualificação, que geralmente a FUNAI faz antes, inclusive, da criação do grupo de trabalho propriamente dito para a identificação e delimitação da respectiva terra indígena demandada, inclusive nesses estudos preliminares, né, os não indígenas terão obrigatoriamente que participar. E para essa participação, aí vem o segundo elemento, é obrigatória a sua intimação. Veja bem, se for obrigatório intimar cada um dos não indígenas que vivem ou que têm algum tipo de interesse de propriedade, mesmo não residindo nos locais, mas o conceito que é usado aqui não é de quem reside, de quem tem propriedade, é um conceito muito amplo do ponto de vista jurídico. Eles usam o conceito de aos interessados. Então, interessados é um conceito que pode abranger pessoas, inclusive, que não residam diretamente na área, mas que demonstrem algum tipo de interesse, enfim, em relação àquela área que estaria, enfim, em procedimento de demarcação. E esse artigo determina que, enfim, todos os interessados sejam obrigatoriamente intimados. Veja a dificuldade que isso vai criar para um procedimento de demarcação. Até agora, o procedimento que se faz é a criação do GT, né? A publicação desse GT no Diário Oficial da União. Isso é um mecanismo de comunicação, de visibilidade, né, para atender ao princípio administrativo da publicidade, né, que é um dos princípios ali do artigo 37 da Constituição, né, mas
com essa lei, isso vai muito além, né? A obrigatoriedade da intimação das pessoas cria uma barreira, né, do ponto de vista fático, muito grande para o poder público poder iniciar o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. E, além disso, ainda, um terceiro elemento é a possibilidade, então, da indicação de peritos auxiliares, ou seja, contratação de antropólogos, né, por conta própria dos não indígenas, para acompanhar, caso a caso, situação a situação, as pesquisas, enfim, levantamentos, em tese aqui, inclusive, a escuta aos povos indígenas, às lideranças, aos anciãos, anciãs, né? Então, se criaria aí uma situação, por exemplo, de dificuldade também das próprias lideranças, dos próprios anciãos, né? Em termos de confiança, porque se estaria também diante de pessoas a serviço de inimigos dos próprios povos, né? Isso traria uma situação de insegurança muito grande para as lideranças, né? Para todos as lideranças indígenas, enfim, envolvidas na luta pela demarcação, né? Porque estaria expondo essas lideranças, esses anciãos, enfim, a pessoas, né, vinculadas aos interesses daqueles que são contrários à demarcação, né? Ou seja, essas pessoas, essas lideranças ficariam muito mais visadas, inclusive do ponto de vista da segurança física, né? Riscos, portanto, de mortes, atentados e tudo mais. Então, é gravíssimo na nossa avaliação, né, esse artigo 6º, da forma como ele está posto, e por isso, mais uma vez, a importância da declaração da inconstitucionalidade dessa lei, porque esse artigo ali frontalmente altera, enfim, profundamente o decreto 1775 de 96, que é o decreto presidencial que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, né? Esse artigo 6º dessa lei 14.701 cria novas exigências, né? Que dificultam, se não impedem, os procedimentos de demarcação das terras indígenas. Mais uma vez, esse elemento, na nossa avaliação, reforça a importância da declaração da inconstitucionalidade da lei e a importância de continuarmos, enquanto povos e aliados, no nosso caso, atentos e atuantes, passado agora o acampamento terra livre, né? Não baixarmos a guarda, digamos assim, mantermos a perspectiva de incidência com vistas, né, a alcançar essa declaração da inconstitucionalidade dessa lei, para que esse tipo de situação apresentada por esse artigo não continue produzindo efeitos contrários aos direitos dos povos indígenas no Brasil. Forte abraço, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.